Bora lá, pessoal, para mais uma aula de processo penal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Luiz Felipe Pinheiro, professor de processo penal, direito constitucional, e essa é a nossa quarta aula sobre inquérito policial. Se vocês ainda não viram as últimas aulas, podem dar uma olhada aqui no canal, no Direito à Cafeína. Nós já falamos sobre a definição e as características do inquérito policial, né, foi nossa primeira aula. A nossa segunda aula foi sobre a titularidade do inquérito e também as investigações extrapoliciais, então investigação do Ministério Público, investigação defensiva e a CPI. E a terceira aula foi sobre a instauração do inquérito, então ali na instauração prevista no artigo 5º, e também sobre o próprio procedimento do inquérito policial, levando até a sua conclusão. E aí essa aula, para não ficar muito grande, muito cansativa, a gente dividiu em duas partes, e é justamente o que vamos fazer agora. Nós vamos ter uma aula hoje sobre o juiz de garantias, e ela também vai ser dividida em duas partes, né, para facilitar aí para quem vai assistir, tá certo? Então, na primeira aula, nós vamos ver o início, a própria definição do juiz de garantias, trabalhar aí também, não é, com a questão da imparcialidade objetiva, a teoria da dissonância cognitiva, começar a trabalhar com as suas competências, como estão previstas no artigo 3º-B do Código de Processo Penal. E aí, na segunda aula, nós concluímos as competências do juiz de garantias, né, na segunda parte, que o finalzinho, então, do artigo 3º-B, e tratamos de mais algumas coisas, como a questão do impedimento, né, uma nova causa de impedimento que surge, a separação dele do juiz de instrução e julgamento, a questão do acesso aos autos de inquérito, organização judiciária e tudo mais, tá certo? Então, nós vamos ter essa pequena divisão aí. Aí vocês podem estar se perguntando, por que eu vou estudar um juiz de garantias se ele atualmente está suspenso por decisão do Luiz Fux? O ministro Luiz Fux, em 20 de janeiro, ele atendeu a pedido liminar em algumas ações diretas de inconstitucionalidade e suspendeu a aplicação de alguns artigos que vieram da Lei 13.964, né, alguns artigos ali do Código de Processo Penal. Na verdade, já havia uma decisão anterior que foi proferida também monocraticamente pelo ministro Dias Toffoli. O Toffoli, ele suspendeu, veja, um pouco diferente, por até 180 dias, tá certo? Mas a depender do grau de organização dos tribunais. Então, se os tribunais conseguissem se organizar antes, o juiz de garantias entraria, né, em vigência. Ele, na verdade, está em vigência, mas vigência suspensa. Então, essa suspensão ela seria levantada, tá certo? Já a decisão do Fux, que veio em seguida, ela estabelece uma suspensão por tempo indeterminado. E aí volta, por que eu vou estudar isso daí? Primeiro, porque a gente não sabe, né? Claro, com toda essa confusão, processos vão atrasar, julgamentos vão atrasar, mas a gente não sabe exatamente se vai haver aí uma derrubada da liminar, né? Por exemplo, o próprio Supremo, que tem que validar a decisão que o Fux tomou em plantão. A gente também não sabe o que é que vai acontecer com o julgamento do mérito, né? O que está acontecendo é o julgamento de uma liminar, e aí, segundo o rito para os processos constitucionais, uma liminar suspende a validade da norma, mas aí a decisão final vai estabelecer se realmente essa norma é nula ou não, se realmente eu tenho uma inconstitucionalidade ou não. E aí a gente não sabe o que é que vai acontecer. Em terceiro lugar, a discussão acadêmica está acontecendo. Na verdade, ela acontece desde aí meados de 2000, para ser sincero, em 2000, você tem alguns trabalhos no Brasil, né, a respeito disso. Em 2010 já se discutia muito isso em graduação, em pós. Eu já trazia imparcialidade objetiva em aulas de graduação, em aulas de pós-graduação há vários anos, né? Então chega a ser até falsa a afirmativa de alguns de que é um tema que nunca foi discutido.
né? Pelo menos na academia já tinha sido discutido. Isso vem de um projeto de lei que foi ali elaborado por uma comissão de juristas comandada pelo ministro Alexandre de Moraes em 2018. Isso já estava presente no anteprojeto do novo Código de Processo Penal e, olha, tem tempo esse projeto do novo CPP. Então, é um tema que a discussão acadêmica já vem de longa data, ela não vai acabar nesse momento, ou seja, ela vai continuar mesmo com a suspensão. Isso não quer dizer que não vá cair em concursos, pode ser, né? Isso vai depender do edital, nem todo concurso coloca apenas a lei em vigência em edital, coloca muitas vezes a discussão sobre o projeto, sobre teorias, etc. E como eu falei, né, isso pode voltar à validade e a gente precisa ter esse conhecimento, isso faz parte do estudo do inquérito penal. Mas antes da gente partir para a questão propriamente do juiz de garantias, nós precisamos estudar um pouco a respeito da imparcialidade do juiz, tá certo? Quando a gente fala de imparcialidade, nós atualmente falamos de duas modalidades de imparcialidade. E tomem cuidado quando o professor de vocês só fala de uma, tá certo? Porque nós temos uma ampla jurisprudência da Suprema Corte Alemã, do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, de tribunais constitucionais como português, como espanhol, que firmaram uma classificação moderna de imparcialidade objetiva e imparcialidade subjetiva, né? Lembrando que a imparcialidade ela vai ser uma das grandes características, um dos grandes marcos de um sistema processual penal acusatório, né? Então, enquanto você tinha no sistema inquisitorial um juiz que ele acabava concentrando todas as funções, função de acusação, função de julgamento, ele não tinha inércia, ele era um inquisidor propriamente dito, tinha um monopólio de produção e gerência de provas. Isso tudo fazia com que ele fosse parcial e, obviamente, eu tinha um prejuízo para o réu, né? Não dá nem para chamar de réu, dá para chamar de vítima. Vítima de todo um sistema jurídico perverso e por aí vai. Já quando a gente fala de sistema acusatório, um dos principais preceitos é isso, é a ideia de você separar o trio processual, por assim dizer. Você tem a acusação, né, um órgão independente que vai fazer ali o libelo acusatório, que vai imputar o crime a alguém. E aí, obviamente, eu falo de acusação como órgão independente, pensando no Ministério Público, com essa função prevista na Constituição, no artigo 129, mas isso pode ser, de repente, uma atividade do particular, né? Lembrando, a persecução penal, a aplicação da pena, nem no final das contas pertence ao MP nem ao particular, ela pertence ao poder estatal. Eu falei isso no início lá de inquérito, quando comecei propriamente a persecutio criminis, né? Antes de chegar nas fases da persecutio e aí chegar no inquérito. Mas eu vou ter a titularidade da ação penal nesses dois indivíduos que vão funcionar como acusação, né? Ou MP ou particular ou seu representante legal. Do outro lado, eu tenho o réu com a sua defesa técnica, né? Ele mesmo também podendo fazer a autodefesa nesse exercício de ampla defesa e contraditório. E aí você vai ter acima deles o juiz, um juiz como um terceiro imparcial, completamente alheio ao processo, completamente alheio aos interesses que estão dispostos lá no processo. Ele vai verificar que existe um conflito a ser resolvido dentro daqueles autos. De um lado, você vai ter o status libertatis do réu, ele que quer manter ali a sua liberdade, ou pelo menos que quer que seja aplicada uma pena a menos severa possível. Do outro, você tem o ius puniendi, a pretensão punitiva, né, que se busca ali aplicar através de uma pena, de uma sanção penal. E aí, obviamente, eu dependo da autorização judicial para que o Estado, a administração pública, ele possa colocar isso em prática. Só que
esse juiz ele não tem que decidir pela justiça no sentido de acabar com a criminalidade, etc. Né? Quem acaba com criminalidade é a polícia, é o Ministério Público, é o Batman, então não é o juiz. Aquela capa preta não é de Batman nem de Zorro. O juiz tem que resolver um conflito dentro dos ditames legais. Se a resolução desse conflito é condenar o indivíduo que a gente comprovou que praticou um delito, condena-se esse indivíduo. Se é condená-lo com uma pena A, condena-se com a pena A, calculada de maneira legal, calculada de maneira proporcional, e por aí vai. E aí ele precisa estar alheio a esses interesses. O Alexandre de Moraes da Rosa, ele chega a comentar isso no livro dele de processo penal sob uma ótica de teoria dos jogos. Ele tem que ser o jogador alheio a os interesses dispostos no jogo. Ele é um jogador ali que está de acordo com as regras. Ele vai comandar as regras, ele vai seguir ali acompanhando o jogo propriamente, mas alheio ao resultado final. Então isso é a ideia de uma imparcialidade, tá certo? Sempre lembrando, vocês devem já ter visto isso de alguns professores, ou então avisando pela primeira vez, imparcialidade é diferente, né? É diversa de neutralidade. Nenhum juiz será considerado neutro, e eu não posso exigir isso dele, porque eu não sou neutro, você não é neutro, ninguém aqui é neutro, tá certo? Sabão em pó é, detergente é, mas nenhum de nós é. Todos nós temos um histórico, todos nós temos uma carga social, de criação, religiosa, nós temos autores que gostamos mais de ler, nós temos uma compreensão de mundo, seja por experiências pessoais, profissionais, por pessoas que admiramos. Então, nós temos uma ideologia. E quando eu falo ideologia, não é essa babaquice de ideologia esquerda, direita, centro, cima, baixo e por aí vai. É ideologia no sentido de conjunto de ideias, de um ideário que nos compõe, tá certo? Então ninguém é considerado neutro. Da mesma maneira, ninguém é isolado do mundo, todos nós temos relações intersubjetivas. E muitas vezes essas relações intersubjetivas acontecem dentro das próprias relações processuais. Né? Eu não vou exigir que um juiz trabalhe ali ao longo de 10 anos como promotor, não tenha um mínimo de amizade, não tenha um mínimo ali de respeito por aquele promotor. Né? A não ser que ele seja um cavalo que está trabalhando há 10 anos do lado de outro ser humano e nunca deu um bom dia. Então acontece, você almoça junto, você tem relações ali de afeto, né? Porque isso é normal, é esperado de todas as pessoas. A criminologia tem um termo muito específico para pessoas que não têm qualquer nível de afeto por terceiros. Então, quando a gente fala de imparcialidade, não é nem ausência de vontades, de interesses, de, entre aspas, um ideário, nem é ausência de relações, de afetos. Eu vou, na verdade, me preocupar para que não haja um afetamento dessas ideias e dessas relações na resolução do caso concreto. Então, eu vou evitar que se formem ideias pesadas demais, né, sobre o caso, antes mesmo que o caso venha a um real julgamento, e vou evitar que as relações fiquem íntimas demais a nível de atrapalhar propriamente o que a gente terá, certo? E aí a gente passa pela primeira imparcialidade, que é a imparcialidade subjetiva. Ou seja, é fazer com que a convicção do juiz, no caso concreto, não seja afetada, ela não é afetada por suas relações subjetivas, suas relações com a parte do processo, até mesmo fora das partes em si, né, com outros sujeitos que possam vir a atrapalhar a sua cognição. E aí é interessante que o nosso sistema normativo ele já se preocupa há muito tempo com a imparcialidade subjetiva. A doutrina também se preocupa há muito tempo com isso. Né? Basta você pensar no artigo 95 da Constituição Federal, que traz uma série de garantias para o juiz.
né? Então, eu vou ter ali a questão da vitaliciedade. Então, o juiz com 2 anos de carreira, ele vai se tornar vitalício, não é meramente ali estável, né? Um pouco diferente da estabilidade do servidor público, ou seja, o juiz ele só pode perder o cargo através de uma sentença condenada em julgado. Claro, há excessos, há horas que isso não acontece, mas é uma garantia para que não haja eventualmente uma pressão interna no tribunal. Você tem a inamovibilidade, o juiz ele é garantido a ficar ali naquela comarca ou naquela vara em que ele é juiz titular, a não seja, óbvio, que ele tem uma vontade, né, de se submeter ali a uma remoção, ou então de que haja um interesse público superior à sua vontade privada, ou até mesmo superior a essa própria garantia, né? Por exemplo, um juiz que é muito bom vai ser enviado para uma vara que tem um sério problema de administração por parte de outro juiz, e aí esse juiz que chegou lá, ele vai colocar a casa em ordem, vai diminuir o acervo probatório e por aí vai. Então, eu posso ter a movibilidade nesse sentido, senão é inamovibilidade. E também a irredutibilidade de vencimentos, né? Você trabalha aí com a ideia de que, salvo, obviamente, exceções, né? A gente até com toda essa questão da pandemia, né, que a gente está passando, se começa a conversar sobre a possibilidade de você diminuir vencimentos de servidores públicos, o que tem previsão constitucional, né, apesar de que o STF ele tem uma série de restrições a isso, em cenários um pouco diferentes ele já chegou a entender que é inconstitucional, mas em situações mais graves você teria essa previsão na lei maior, e o que relativiza um pouco a própria irredutibilidade dos vencimentos, até porque o próprio artigo 95 já faz menção a outros dispositivos normativos da Constituição que trazem essa relativização. Mas você vai ter, a princípio, essas 3 garantias de independência do magistrado, e com essas garantias de independência, você está ali tentando lutar para que as relações dele com os tribunais, com o sistema jurídico, político, social como um todo, não atrapalhe a sua imparcialidade. Você também tem impedimentos, por exemplo, né, o único serviço que o emprego, por assim dizer, que um juiz pode ter é o magistério, né? Então ele só pode conciliar magistratura e magistério, ser professor, uma atividade científica, etc. Ele não pode ter uma vida político-partidária, ele não pode receber custas de processos e por aí vai. Impedimentos também para garantir a independência e garantir essa imparcialidade subjetiva. Você vai para o Código de Processo Penal, você vai observar uma série de regras de impedimentos e suspeições agora dentro do próprio processo. Você começa lá no artigo 252 do Código de Processo Penal e você vai ter as regras de impedimento. Por exemplo, o juiz não pode atuar em processo que um cônjuge, ou ascendente ou descendente, foi autoridade policial, foi o promotor, é o advogado. O juiz não pode, também como regra de impedimento, lá no tribunal, atuar em processo que ele julgou no primeiro grau, ou seja, processo em que de fato ele atuou, agora ele está julgando recurso, isso não pode. Da mesma maneira, ele não pode, aí já são regras de suspeição, julgar processo de amigo íntimo, de inimigo capital, né? Motivo de foro íntimo, que é trazido do Código de Processo Civil, que acaba sendo uma questão mais sigilosa e tem a ver com essas situações de afeto, etc. Então, nós temos muitas regras, não apenas aqui, o próprio Tribunal do Júri tem regras de impedimentos específicas, de recusa de jurados. Então, a gente tem várias regras, tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional, para que a gente possa ter um controle da imparcialidade subjetiva do magistrado. Diferente da imparcialidade objetiva. É um cuidado que não se tinha anteriormente, e aí, na verdade, a gente via uma série de prejuízos ao longo do processo penal. Mas bora ver o que é essa imparcialidade objetiva. Diz aqui, né, uma definição que a gente pode tirar da doutrina. A convicção do juiz, no caso concreto, não é afetada por suas ideias pré-concebidas
em relação ao seu objeto, tá certo? O que isso quer dizer? Na imparcialidade subjetiva, eu evito que aquilo que é externo, que as relações com sujeitos atrapalhem a visão que o juiz tem do processo, principalmente do seu objeto, que é a imputação criminal. Na imparcialidade objetiva, eu evito que as suas ideias pré-concebidas, ou seja, né, que as ideias que ele desenvolve ao longo do tempo acabem atrapalhando. Novamente, o juiz ele tem ideias preconcebidas, isso não é algo de má fé, isso é algo que acontece, é algo inconsciente, nós temos. Eu vou falar daqui a pouco da chamada teoria da dissonância cognitiva, tá certo? Mas pode ser que isso seja agravado por um determinado tipo de atuação durante o processo penal. E aí seria extremamente necessário que você tenha uma salvaguarda, e essa salvaguarda vem justamente na ideia de tirá-lo principalmente da fase de investigação. Isso é até interessante, a gente tem alguns julgados aqui que eu trago a vocês. Por exemplo, o Tribunal Constitucional Espanhol, ele entende que o juiz instrutor, aquele juiz que participa ali, né, da produção de provas, ele não poderia julgar por violação da imparcialidade objetiva. Da mesma maneira, o TEDH, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, reconhece que você tem prejuízos na imparcialidade do juiz caso ele tenha um certo tipo de atuação durante o momento de investigação. E são inúmeros os ordenamentos jurídicos, ou seja, isso não é uma invenção do Brasil, né? São inúmeros os ordenamentos, Estados Unidos, boa parte da União Europeia, boa parte da América do Sul, que adotam já uma divisão entre o juiz que atua durante a investigação e o juiz que atua apenas para análise de provas e julgamento, que é justamente o que a gente faz no Brasil, né, a partir agora do pacote anticrime, a partir da lei 13.964. E isso tem uma ligação grande com uma teoria da psicologia social, que é a teoria da dissonância cognitiva, tá certo? O pessoal que está me vendo botar a mão no rosto é porque eu estou em casa com a mão lavada, pelo amor de Deus, né? E em casa eu posso, depois de banho, depois de mão lavada, né? Na rua eu ficava assim. Sabe aquele negócio? Você vai, não posso. Você vai, não posso. Né? Infelizmente, os últimos dias a gente estava assim. E bom que a galera que assistir essa aula daqui a 1, 2 anos não faz ideia. Mas, pessoal, né, nós passamos por um momento que pôr a mão no rosto é sinal de alerta, todo mundo olhando. Então, continuando, nós temos uma teoria da psicologia social, tá certo? Que é a teoria do viés, perdão, da dissonância cognitiva. Né? O viés de confirmação acaba vindo aí dentro. E essa teoria nos mostra que não se pode crer na imparcialidade de quem esteja absolvido pelo labor investigativo. Tanto é que eu não posso acreditar completamente na imparcialidade de um delegado e nem posso exigir isso dele, não é função dele ser imparcial. A gente já viu, por exemplo, aqui, né, que eu não posso alegar causas de suspeição contra o delegado. Também, por mais que eu tenha uma ideia de acusação pública por parte do Ministério Público, eu não posso exigir dele 100% de imparcialidade, porque estão intimamente ligados à investigação. E isso eu, perdão, não poderia também exigir do juiz, ou seja, o juiz que está na investigação, seja o juiz que de certa maneira investiga, que é o que a gente acaba tendo, por exemplo, no sistema processual penal italiano, seja o juiz que indevidamente investiga, porque não deveria investigar, né? Seja o juiz que apenas está lá controlando a legalidade e as garantias de uma investigação, por exemplo, é a atuação típica de um juiz no nosso, né, sistema, ele não investiga, mas ele vai acabar controlando os atos de investigação, ou seja, se eles cumprem a legalidade, e muitas vezes ele vai autorizar a prática de certos atos, esses indivíduos estão completamente absolvidos pela investigação.
Eu não posso crer que eles serão completamente imparciais. E por quê? Por causa da bendita teoria da dissonância cognitiva. E aí o que seria, né, essa dissonância cognitiva? Inclusive tem um artigo, alguns artigos muito bons, tem um que o Auri Lopes escreveu, vou até deixar aqui no link, tá certo? O link aqui nos comentários. É a ideia de que o nosso cérebro ele é bombardeado com cognições distintas, dissonantes. Ou seja, nós temos ali ideias que são apresentadas e elas destoam entre si. E normalmente nós vamos buscar uma tentativa de ou optar por uma dessas ideias, ou de contrapô-las e criar uma terceira. Então, nós vamos tentar solucionar essa dissonância porque ela é prejudicial, né? Uma espécie de sofrimento que causa. E isso é normal para qualquer ser humano. Isso não é exclusivo de ninguém, isso não é um problema ali. Né? O que acontece muitas vezes é o que pode ser considerado problemático, se isso afetar a vida de alguém, é a maneira de atuar nisso, nessa resolução, ou seja, a maneira de resolver a dissonância cognitiva. Então imagine que durante a fase de investigação, o juiz ele é bombardeado o tempo todo com uma pergunta: será que fulano é inocente ou fulano é culpado? Ah, mas ele não vai só ser perguntado sobre isso na sentença, né, para condenar ou para absolver? Não, ele é perguntado desde o início. Porque, por exemplo, se eu determinar a prisão de alguém, então imagine que alguém foi preso em flagrante, eu vou homologar esse flagrante e determinar uma prisão preventiva, logo lá no início, logo lá na audiência de custódia. Eu só determino a prisão preventiva se existe prova de materialidade e indício de autoria. Ou seja, veja que naquela dissonância entre fulano ser culpado e fulano ser inocente, eu fiquei um pouquinho mais para o lado de fulano ser culpado. E aí você continua. Por exemplo, todas as medidas probatórias que têm reserva de jurisdicionalidade, ou seja, que o juiz precisa ser ouvido para determinar ali, né, a simples prática da invasão de domicílio, uma interceptação telefônica sem ordens judiciais, isso vai ser, né, essas práticas vão ser prova obtida por meio ilícito, provas nulas e que vão anular decorrentes. Então você precisa da atuação do juiz para determinar uma busca e apreensão, para determinar uma interceptação telefônica, uma quebra de sigilo bancário, uma quebra de sigilo de dados telefônicos, telemáticos, tem interceptação de correspondência. E tudo isso, não sei se vocês ouviram isso falar muito, e tudo isso com essa necessidade de só posso deferir com prova de materialidade, indício de autoria. Então, o tempo todo você se defere se o processo investigatório, né, o procedimento investigatório está andando, é porque você chegou à conclusão de que existe essa prova. E aí, isso vai avançando. Pessoal, para o juiz receber a denúncia, ele vai já partir ali de um pressuposto de que tudo isso está presente. Né? O juiz só recebe a denúncia com a presença da justa causa, artigo 395, inciso 3º. Sem isso, a denúncia é rejeitada. E aí, ele já decidiu. Então, quando ele chega na hora de analisar a prova que é produzida em instrução e julgamento, ele vai ter ali um olhar diferenciado. Quando ele chegar na sentença, ele já decidiu. Isso é completamente normal. Ele foi manipulado pela investigação. Ele foi enganado pela investigação. E o pior de tudo, ele fez isso sem querer. Foi inconsciente. Não é um juiz incompetente, não é um juiz de má fé, que às vezes é parcialidade subjetiva, o juiz está de má fé. Ele sabe ali a relação subjetiva. Ou então a incompetência dele. Né? Não. Aqui a gente está tratando de uma situação em que o juiz ele está completamente de boa fé. Ele é uma pessoa como qualquer outro, uma pessoa muito competente pode ser enganada por isso. Até porque, muitas vezes, quando nós escolhemos um dos lados da dissonância cognitiva, nós buscamos reforçar aquele lado, porque é mais confortável ainda
nos dizer certos da primeira vez e continuar sendo certos. Aí vem um viés de confirmação. Você o tempo todo vai buscar ler as provas, ler as alegações com a ideia pré-concebida. Então, olha, se no meu primeiro momento eu pensei que fulano era o autor do delito, eu vou sempre ler as provas, ler as alegações com esse viés de que ele sim foi o autor do delito. É muito difícil que, para resolver a dissonância cognitiva, eu dê respostas distintas. E, obviamente, o que eu vou ter? Eu vou ter um juiz que é manipulado e pode chegar ao extremo, infelizmente, dele se tornar completamente cego, se tornar completamente neurótico e inconfiável. Nós vemos isso, por exemplo, na síndrome de Dom Casmurro. A síndrome de Dom Casmurro, ela é uma teoria que é criada por alguns processualistas, né? Foi criada por alguns processualistas, e remete ao livro do Machado de Assis. O Machado de Assis, e assim, ao meu ver, um dos grandes gênios da literatura mundial, um dos grandes nomes da literatura de língua portuguesa, nível ali Fernando Pessoa, Saramago, um cara incrível. E a maioria dos livros dele não são sobre a história, são sobre os personagens, principalmente personagens narradores. E se tem uma coisa que a gente aprende lendo, que se aprende estudando teoria da narrativa e tudo mais, é que o personagem narrador ele é estupidamente desprovido de confiança. A gente não pode confiar nele de maneira alguma. E aí a gente está vendo uma situação, né, aquela situação da possibilidade de Capitu ter traído ou não Bentinho, sob a ótica de um juiz que tem uma dissonância cognitiva, resolveu essa dissonância logo no início, Capitu me traiu, ele tem uma série de problemas, a gente vê problemas afetivos, problemas sexuais, né? Por exemplo, a criação familiar dele era uma criação muito ruim, cheio de desconfianças, de pessoas que eram encostadas, né, de pessoas traíras. Há alguns teóricos de literatura, alguns intérpretes que dizem que ele tinha um amor por Escobar, então ele projetava uma dupla traição, né, que Capitu traia ele, Escobar traia ele e por aí vai. Então o que acaba acontecendo? Ele é completamente parcial. Ele tem uma teoria da dissonância cognitiva, foi afetado por tudo e agora só tem um viés de confirmação. Né? Tudo que ele lê, a maneira como o Capitu reage no velório de um certo personagem que eu já estou dando spoiler, como é o filho deles, tudo ele só vê na ótica de eu tenho ali uma traição, tá certo? Tem uma hora, por exemplo, o próprio velório, a Capitu olha desconfiada para ele, mas a gente percebe que é no sentido dela estar desconfiando da reação dele. E aí ele vê como se ela desconfiasse que ele sabe de alguma coisa. Ela com aqueles olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Inclusive esse trecho é muito bom. Né? Eu sei o que é dissimulado, mas eu não sei o que é oblíquo. Então, esse juiz ele não é confiável. Portanto, qual é a ideia? A ideia é criar um status de ignorância para que o juiz que analise provas ao final e julgue não tenha tido antes esse comprometimento, não tenha tido antes a teoria da dissonância cognitiva sendo aplicada e o viés de confirmação. É aí que vem a questão do juiz de garantias. Tá certo? A Lei 13.964, o pacote anticrime, né, a Lei 13.964 de 2019, ela faz a separação desse chamado juiz de garantias e o juiz de instrução e julgamento. É claro, e essa xícara aqui é de Estela, da Mini. É claro que a gente vai ver mais à frente, né, de maneira mais aprofundada, qual é o momento de cisão destes dois juízes. Mas a gente já tem logo que partir da ideia de que é diferente do senso comum, de que o juiz de garantias ele está na investigação e o juiz de instrução no processo. O juiz de garantias invade o processo, as primeiras partes dele.
né, os primeiros atos processuais. A gente só vai ter o juiz de instrução e julgamento na instrução e julgamento, ou seja, audiência de instrução para frente, tá certo? Justamente para que eu tenha essa quebra da contaminação. E aí, o juiz de garantias, que está previsto a partir do artigo 3º-B, ele é criado no mesmo bojo do artigo 3º-A. O artigo 3º-A, ele me diz o seguinte: o processo penal terá estrutura acusatória vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então, o que acontece? É a consolidação, que nosso sistema é acusatório, né? Eu comentei isso, inclusive, no primeiro vídeo sobre inquérito policial, tá certo? É uma definição que muitos doutrinadores têm por causa da Constituição Federal. O STF tem várias decisões no sentido de reconhecer o sistema acusatório. Eu até trabalhei isso bem no manual do pacote anticrime que eu lancei, trabalhei isso no material do pessoal do UNE, né? E até falo com vocês procurem no Google STF, sistema acusatório, e vocês vão achar uma série de decisões nesse sentido. E aí vem agora o CPP dizendo que nosso sistema é acusatório. E, obviamente, quando eu falo de sistema acusatório, eu falo de um dos seus principais marcos, que é a imparcialidade do juiz. Comentei isso agora há pouco, tá certo? E falo da imparcialidade de maneira completa. Além disso, a gente percebe, não aqui no artigo 3º, mas em diversos artigos, todo um esforço para a garantia desta imparcialidade do juiz. Por exemplo, o artigo 311 do Código de Processo Penal permitia, na sua redação antiga, que o juiz determinasse prisão preventiva ou prisão temporária de ofício, né, no caso 311, no mais específico para preventiva, de ofício durante a ação penal. Então, enquanto no inquérito eu ainda precisaria de representação da autoridade policial, o requerimento do MP, aqui na ação penal podia ser por requerimento das partes, mas podia ser de ofício. Isso foi retirado justamente na ideia de tirar mais iniciativa do juiz, de dar-lhe mais inércia e de evitar eventual contaminação pela dissonância cognitiva. E aí a gente vê isso também aqui no artigo 3º-B e seguintes. Uma coisa aqui que é importante, pessoal, e isso vai gerar uma discussão muito grande na doutrina e na jurisprudência nos próximos meses, é que o artigo 3º-A diz que é vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação. Até aí tudo bem, né? A gente sabe que o juiz não pode investigar. O juiz de garantias não é um juiz investigador, a gente tem que deixar isso claro. Ele é um juiz que atua durante a investigação para controle da legalidade da investigação, para deferir eventuais pedidos de produção probatória, para analisar a necessidade de prisão ou possibilidade de liberdade, e por aí vai. Então, ele faz o controle jurídico de eventuais limitações de direitos do investigado e de terceiros. Ele não investiga. Além do mais, o juiz, durante a instrução, também não pode investigar. E aí vem, né, a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. O juiz não pode fazer isso. Então, ele também não pode investigar até durante a ação penal no lugar do Ministério Público. E para alguns doutrinadores, isso seria uma revogação tácita do artigo 156, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que dá ao juiz uma titularidade complementar na produção de provas. Ele poderia produzir provas de uma maneira complementar. Em que sentido? Ele poderia, na dúvida, depois que as partes tivessem produzido provas, sem substituir-lhes essa responsabilidade, poderia determinar de ofício a produção de certas provas, realização de perícia, oitiva de testemunha e por aí vai. Tá certo? É uma discussão, porque essa revogação seria tácita, diferente, por exemplo, do 311, que houve uma revogação expressa, mas é
aí título da gente ver como é que a jurisprudência e a doutrina vão se comportar. Então aqui eu tenho um sistema acusatório que, lembrem, reforça muito a questão da imparcialidade, e isso me leva a trabalhar mais com isso. Veja aí a ideia do juiz de garantias. O artigo 3º-B vai me dizer o seguinte: o juiz de garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autoridade prévia, autorização prévia do Poder Judiciário. Então, justamente, ele não investiga. Eu não sei se vocês escutaram, isso é uma moto de um cara que não vou adjetivar, né? Mas, filho, o cara que passa reto assim, né? Mas bora lá, atrapalha. Então, ele não investiga, ele não vai investigar. Ele faz o controle da legalidade, ele protege direitos constitucionais. É mais ou menos a atuação também de um defensor, claro que o defensor não determina, ele requer, ele ajuda, né, mas é a atuação do defensor durante o inquérito policial. O defensor não exerce ampla defesa, ele está lá pensando, claro, já na preparação da defesa para quando ela for possível, mas também pensando na salvaguarda de direitos do investigado, né, direitos ali do seu representado, certo? E aí, para mostrar como isso não é algo recente, eu vou pegar aqui só um trechinho de um artigo que foi escrito pelo Fabiano Augusto Martins Silveira, o Código às Cautelares e o Juiz de Garantias, e foi publicado na Revista de Informação Legislativa em setembro, a edição de julho a setembro de 2009, tá certo? Quem quiser dar uma olhada, novamente o artigo Código às Cautelares e o Juiz de Garantias, Revista de Informação Legislativa, a número 183, de julho a setembro de 2009. E aí o Fabiano Augusto, ele dizia o seguinte, e veja como é parecido com esse texto que vocês estão vendo do artigo 3º-B. Ele é antes, né, ele, o juiz de garantias, que ele estava falando, o responsável pelo controle de legalidade da investigação, nunca o gerente de tarefas policiais. Daí que os autos do inquérito não chegam às suas mãos, aí blá, 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 blá. Ele vai falando aqui do acesso aos autos do inquérito, tá certo? Então, não chegam às suas mãos, salvo nas hipóteses em que os direitos fundamentais do investigado devem sofrer restrições. É até a ideia de que o inquérito não fica com o juiz, o inquérito fica com a autoridade policial. Eu até discuti no último vídeo que o STJ reconhece a possibilidade, né, de, na conclusão do inquérito, você não seguir o Código de Processo e já remeter direto para o Ministério Público. Mas, diz aqui novamente o Fabiano Augusto, né, daí que os autos do inquérito não chegam às suas mãos, às mãos do juiz, salvo nas hipóteses em que os direitos fundamentais do investigado devam sofrer restrições. Então, em 2009, já se falava de você salvaguardar direitos individuais e fazer controle de legalidade durante a investigação. Tá certo? Continuando, há aqui alguns dispositivos do 3º-B que eu quero ler em sequência para poder comentar num bloco só. Primeiro, né, uma das atribuições do juiz de garantias, e já apontando que este não é um rol fechado, não é um rol exaustivo. Você tem aqui um rol exemplificativo que permite a ampliação. Então, inciso primeiro, receber a comunicação imediata da prisão nos termos do inciso 62 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Então, se você for lá para o artigo 5º, inciso 62, há necessidade de, ao você prender alguém em flagrante, comunicar à autoridade judiciária. Tem várias coisas ali, garantir o direito ao silêncio, o direito à assistência familiar e de advogado, e a comunicação ao juiz. Você continua aqui, né, eu volto já para aí. O inciso 2º, receber o auto da prisão em flagrante para o controle de legalidade da prisão, observado o disposto no artigo 310 deste Código. Inciso 3º,
zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença, estava quase como o seu... aquele cara do Cacete Planeta, é presença. Então, que seja conduzida à sua presença a qualquer tempo. Então, veja, eu vou aqui, né, ser informado da prisão, eu vou receber o auto da prisão para controle de legalidade, eu vou zelar pela observância dos direitos do preso. Pessoal, eu vou fazer audiência de custódia. Então, a audiência de custódia, ela agora é de responsabilidade do juiz de garantias. Essa audiência de custódia, que até, né, recentemente, ela estava prevista, só para não falhar aqui o número, artigo 7º, item 5º do Pacto de São José da Costa Rica, né, Convenção Americana de Direitos Humanos, e também artigo 9º, item 3º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de Nova York. Então, nós tínhamos o artigo 310 do Código de Processo Penal, prevendo apenas que você enviaria o auto de prisão em flagrante para o juiz, que, mediante parecer do Ministério Público, decidiria. Só que você tinha esses documentos internacionais que tratavam de direitos humanos e eles determinavam uma situação diversa. Determinavam que eu deveria levar o juiz, preso, né, flagranteado, ao juiz de apresentação, o juiz que a gente chamou aqui de custódia. E, apesar de eu não aplicar o artigo 5º, salvo engano, parágrafo 4º da Constituição Federal, né, de dar a esses diplomas internacionais peso de norma constitucional, porque apesar de ser tratado humano, eu só posso dar tratado de direitos humanos, eu só posso dar esse tratamento àqueles após 2004, apesar disso, eles têm uma característica de normas supralegais, não apenas infraconstitucionais. O que isso quer dizer? Não estão no mesmo patamar da Constituição Federal, mas também não estão no mesmo patamar da legislação infraconstitucional, como o Código de Processo Penal. Estão no patamar intermediário. Então, um pacto desses não pode contrariar a Constituição Federal. É por isso, por exemplo, que o STF não adota a mesma teoria do início da vida que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que o próprio Pacto de São José adota. Mas eu estou acima do Código de Processo, ou seja, eu posso contrariar o Código de Processo Penal, modificando, revogando especificamente alguma coisa. E foi isso que o CNJ entendeu alguns anos atrás, de que o artigo 310 ele era inconvencional, ou seja, ele ia contra a convenção, tanto a Convenção Americana de Direitos Humanos quanto o Pacto de Direitos Civis e Políticos. Então, nesse caso, nós tivemos a Resolução 213 de 2015, que ela cria a audiência de custódia. E aí, essa audiência de custódia, ela não estava prevista em lei, ela veio justamente, veja, ao meu ver, não é revogada pela resolução do CNJ, até porque a resolução do CNJ ela não poderia fazer isso, tanto que é uma crítica de quem era contra a audiência de custódia. Ao meu ver, a resolução cria o modelo, vai regular como a audiência de custódia se dá. Quem faz essa revogação é uma norma supralegal, que é o Pacto de São José, que é a Convenção de Nova York, tá certo? Então, a gente vai aqui ter a audiência de custódia. Agora, com o pacote anticrime, e esse é um dispositivo que está valendo, o artigo 310 tem uma nova redação que determina que a audiência de custódia é lícita, é legal, ou seja, está prevista na legislação processual, tá certo? E se eu observar o conjunto do artigo 3º-B, inciso 2º, junto com o parágrafo 1º, eu percebo que quem fará a audiência de custódia é o juiz de garantias. Veja o que o parágrafo 1º diz. O preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória aqui está falando das demais prisões cautelares.
Então, tanto a prisão preventiva quanto a prisão temporária. Será encaminhada a presença do juiz no prazo de 24 horas, momento em que se realizará a audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituído, vedado o emprego de videoconferência. Tá certo? Então, nós temos aqui essa redação aí do artigo 3º-B do seu parágrafo 1º. Pessoal, esse artigo primeiro, ele foi vetado pelo presidente da República. Eu só vou garantir hoje a audiência de custódia pelo juiz de garantias no inciso 2º. Quanto à audiência de custódia, quando eu falo aqui da prisão provisória, eu vou, salvo engano, para o artigo 287. Por que que isso foi vetado pelo presidente? Ele não poderia vetar apenas um trecho, né? Ele teve que vetar o parágrafo por causa da proibição da videoconferência, o que seria aí completamente, né? Isso feriria a logística, não só quando eu tenho ali comarcas muito grandes, ou que é no comum eu tenha uma sede, né? A gente vai ter polos, por exemplo, no Rio Grande do Norte foram criados agora 4 polos de audiência de custódia. Aí eu vou ter que trazer o cara do polo, né? Então às vezes é melhor fazer por videoconferência, desde que eu respeite os ditames previstos para a videoconferência, né? Que o artigo, salvo engano, 385 já estabeleceu, que o STF mesmo já estabeleceu. Deixa eu só dar uma olhada aqui, se é o artigo 385, para eu não passar, né, informação errada. Então, o que acontece? Se entendeu que isso seria inviável, especialmente quando você fala do cumprimento de mandado de prisão preventiva. Então, tomem cuidado que esse parágrafo ele foi vetado pelo presidente. Imagine, por exemplo, que eu determinei a expedição de um mandado de prisão aqui em Natal, o cara só foi preso lá no Pará. Não tem como em 24 horas ele ser trazido a mim, ainda mais nessa situação com transportes suspensos, etc. Então, nós tivemos essa revogação, então lembrem isso com muito cuidado. Veja, de qualquer maneira, né, que aqui existe essa previsão de audiência de custódia pelo juiz de garantias, mas você vai fundamentá-la aqui no inciso 2º. Eita, você vai fundamentá-la aqui no inciso 2º, tá certo? Só para ir rapidinho aqui, artigo 395, para ver se é ele que fala de audiência. Não, não é ele não. 395 é rejeição da denúncia. Deixa eu ver aqui qual é, só um minutinho. Pronto, pessoal, perdão. É o 185, tá certo? 185, parágrafo 1º, né, traz ali as hipóteses de videoconferência e também estabelece nos parágrafos subsequentes como é que ela vai funcionar, tá certo? Para terminar esse vídeo, para não ficar muito longo, né, eu falei que ele vai ser dividido em 2 partes, o inciso 4º, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Veja, não é que os autos da investigação vão ser enviados ao juiz, né? Ele vai ter, até como eu comentei com a leitura do artigo do Fabiano Augusto, ele vai ter ali só o controle de legalidade e a garantia de direitos individuais do investigado, isso quando, né, esses direitos estiverem sendo atingidos. Então, no final das contas, ele só vai receber o inquérito nestes momentos. Portanto, o inquérito, via de regra, não ficará com ele. Até porque, se você pega o rito novo de arquivamento do inquérito policial, não se passa pelo juiz. Basicamente, o inquérito vai das mãos do delegado para o promotor arquiva administrativamente e comunica a autoridade policial, o investigado, né, indiciado, a vítima e só. Veja, nem passou pelo juiz, o juiz não decide mais pelo novo rito do artigo 28, ele nem mesmo é comunicado da existência do arquivamento, né, enquanto
a decisão administrativa por parte do Ministério Público. Então, isso é quanto a gente vai limitar o acesso do juiz, mesmo o juiz de garantias, ao inquérito policial. Quanto mais, vocês vão ver mais à frente, limitar o acesso do juiz de instrução e julgamento. Tá certo? Então, a gente fica por aqui nesse vídeo. A segunda parte, vamos dar continuidade ao artigo 3º-B e finalizar aí com mais algumas questões práticas do juiz de garantias. Tá certo?